Imagina morar numa mansão de luxo, com piscina de borda infinita, lustres de cristal, jardim de revista, e mesmo assim ter que sair correndo de lá porque alguém ou alguma coisa não quer que você fique. Pode parecer roteiro de filme de terror, mas isso aconteceu e não foi com qualquer um, não. Estamos falando de algumas das celebridades mais conhecidas do Brasil. Gente famosa, rica, com acesso ao melhor do melhor, mas que teve que abandonar casas milionárias por causa de fenômenos sobrenaturais. Sim, meu amigo, tem famoso que ouviu vozes, viu vultos, sentiu a energia pesar. Teve artista que saiu da casa com tanta pressa que nem quis buscar lembrança. E no final deste vídeo, a gente vai falar de uma casa tão aterrorizante que fez até a rainha dos baixinhos bater em retirada em menos de um mês. Então, já se acomoda, apaga as luzes ou deixa uma acesa por precaução, porque hoje você vai conhecer as mansões mal assombradas das celebridades brasileiras. Um tour pelo lado sombrio da fama, onde nem o luxo consegue esconder o medo. Silvio Santos sempre foi sinônimo de carisma, sucesso e uma vida de tirar o fôlego. Mas, por trás do sorriso e da voz inconfundível, existia uma casa que muitos consideram carregada. A famosa mansão do Morumbi, na zona sul de São Paulo, não era só grande, ela era quase mítica. Com mais de 2.000 metros quadrados e avaliada em cerca de 15 milhões de reais, o casarão colonial foi cenário de momentos marcantes na vida da família Abravanel. Só que alguns desses momentos deixaram cicatrizes profundas. Em 2001, o Brasil parou com o sequestro de Patrícia Abravanel. Dias depois, Silvio também foi feito refém, dentro da própria casa. E a partir dali, dizem os mais próximos, o ar da mansão nunca mais foi o mesmo. O ambiente que antes recebia festas, encontros e gravações ficou estranho, pesado. Alguns funcionários comentavam, baixinho, que ouviam passos à noite, mesmo quando ninguém estava por perto. Empregadas evitavam andar sozinhas pelos corredores. A tensão era constante, mesmo quando tudo parecia normal. Mas o que realmente dava arrepios em quem pisava lá era o tal quarto das bonecas. Um cômodo inteiro lotado com centenas de bonecas de porcelana e pelúcia, muitas de olhos arregalados, outras com expressões quase humanas demais. O próprio Silvio colecionava e exibia as peças com orgulho, mas muita gente não tinha coragem nem de abrir a porta. Visitantes relatavam arrepios, sensação de observação e até calafrios ao passar por ali. Com o passar dos anos, Iris Abravanel começou a insistir. Queria sair daquela casa. Alegava que a segurança já não era a mesma e que desde o trauma, o clima havia mudado. Silvio, sempre apegado, resistia. Passou a passar mais tempo em sua residência em Orlando, nos Estados Unidos, mas a mansão do Morumbi seguia lá, vazia por longos períodos, guardando memórias e sussurros do passado. Foi só após a morte de Silvio, em 2024, que Iris tomou a decisão final. Colocou a casa à venda e encerrou de vez aquele capítulo. E assim, a residência onde o maior ícone da TV brasileira construiu sua vida virou lenda. Uma mansão cercada de luxo, fama e histórias que ninguém ousa confirmar. Afinal, quem se atreveria a morar num lugar onde até o silêncio parece contar segredos? E se essa casa, que marcou a televisão brasileira, já causava desconforto só de olhar? Espera até conhecer o próximo endereço. Uma mansão cercada de natureza, beleza, e uma energia tão densa que expulsou a dona sem aviso. Imagina morar numa mansão de revista, com vista privilegiada, arquitetura moderna, cheia de luz natural, piscina no quintal e rodeada por Mata Atlântica. Parece um cenário perfeito, né? Pois foi exatamente isso que Cláudia Raia teve por anos no Itanhangá, bairro nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. Mas, com o tempo, o paraíso virou um fardo, um desconforto
Estranho tomou conta do ambiente. Um peso no ar, uma sensação de que algo ou alguém não queria mais a família ali. Cláudia, que sempre foi ligada à espiritualidade, tentou entender de onde vinha aquele mal-estar. A mansão não tinha infiltrações, rachaduras ou sinais de deterioração, mas tinha algo que não dava para ver, só sentir. E a sensação só aumentava, até que um dia ela resolveu pedir ajuda a quem entende das coisas invisíveis, um consultor esotérico. A resposta foi direta, sem rodeios. Você precisa sair daqui. Essa casa está carregada. E foi exatamente o que ela fez. Arrumou as malas, levou a família e partiu. Na época, com 47 anos, Cláudia deixou para trás cada canto decorado com cuidado e se mudou para uma cobertura de 800 metros quadrados na Barra da Tijuca. Luxuosa também, claro, mas com um diferencial: leveza, paz, um ar novo. Segundo ela mesma contou depois, era como respirar de novo. A antiga mansão ficou no passado, nunca mais quis visitá-la. Jornalistas da época diziam: Cláudia Raia fugiu de fantasmas? Talvez não do tipo que aparece em filmes, mas daqueles que você sente nas costas, mesmo quando está sozinho. E aí ficou na pergunta: é possível uma casa ser linda por fora e tóxica por dentro? Quem mora lá sente, e Cláudia sentiu, tanto que nunca mais pisou naquele endereço. E se ela conseguiu escapar a tempo, o próximo famoso não teve a mesma sorte. Ele construiu um verdadeiro palácio à beira-mar, mas quando partiu, deixou para trás um monumento ao abandono. E até hoje ninguém teve coragem de ocupar o seu lugar. No alto de um morro, em Ubatuba, cercada pela Mata Atlântica e com vista privilegiada para o mar, está uma das construções mais excêntricas e enigmáticas do litoral brasileiro. Ou melhor, estava. A mansão de Clodovil Hernandes, estilista, apresentador e figura polêmica da televisão brasileira, é hoje um cenário digno de filme de terror. Isolada, abandonada, tomada pelo mato e pela decadência. Um verdadeiro fantasma no meio da natureza. Clodovil construiu esse refúgio nos anos 90. E como tudo o que ele fazia, a casa era cheia de personalidade. Tinha passagens secretas, uma capela particular, uma escadaria imponente, um lago ornamental e até um vaso sanitário ao ar livre, com vista panorâmica do oceano. A casa somava mais de 4.000 metros quadrados de terreno e dezenas de cômodos. Era extravagante, sim, mas também era o retrato de um homem que gostava de se isolar, de estar no alto, afastado do mundo. Depois de sua morte, em 2009, a mansão ficou vazia e o que era luxo virou ruína. Infiltrações, telhado caindo, paredes rachadas. O mato tomou conta. Tentaram vender, leiloaram, ninguém quis. Um comprador até arrematou o imóvel por R$750 mil, uma pechincha, mas desistiu de assinar a escritura. Desde então, ninguém mais quis saber da casa, nem herdeiro, nem investidor. Parece que o próprio lugar rejeita qualquer novo dono. Ex-funcionários dizem que a mansão já era estranha enquanto Clodovil vivia lá. Muitos cômodos escuros, corredores longos e uma sensação incômoda de estar sendo observado. Um deles chegou a afirmar que patrulhar a casa de noite era coisa de filme de terror. E olha que, naquela época, ainda estava tudo impecável. Com o abandono, vieram os curiosos. Paranormais amadores, youtubers e exploradores urbanos começaram a entrar escondidos. E quase todos relatam a mesma coisa. Silêncio sufocante, sensação de presença, um ar pesado que te faz querer sair antes de terminar a visita. Vídeos viralizaram, mostrando a mansão em ruínas, parecendo um set de suspense, sobrenatural. E com isso, cresceu a fama. A casa estaria amaldiçoada, como se o próprio Clodovil tivesse deixado ali algo que ninguém consegue remover. Hoje, mais de uma década depois, a casa segue fechada, vigiada por um caseiro, mas sem futuro definido. Alguns
querem transformá-la em museu. Outros dizem que seria melhor derrubar tudo. Mas enquanto isso não acontece, ela continua lá, imponente, silenciosa e cada vez mais esquecida. E se você acha que casas abandonadas são assustadoras, espera até conhecer a próxima história, porque nela o fantasma ganhou nome, rotina e quase virou parte da família. Em 1999, Murilo Benício vivia uma nova fase na carreira e na vida pessoal. Recém-separado da atriz Alessandra Negrini, ele procurava um novo lar para recomeçar ao lado do filho pequeno. Foi então que surgiu a oportunidade de comprar um apartamento amplo, moderno, bem localizado e com um pequeno detalhe que só viria à tona depois: um morador invisível. O imóvel havia pertencido à, também, atriz Adriana Esteves e, segundo Murilo, ela nunca mencionou nada de estranho. Mas também não ficou muito tempo por lá. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Até que numa noite qualquer, o filho de 4 anos saiu correndo do quarto e perguntou: "Pai, quem era o homem que saiu do banheiro e entrou no meu quarto?" Murilo congelou. Ele mesmo já tinha visto um vulto cruzando o corredor, mas achou que era impressão. Só que agora, o filho via, conversava, apontava. O susto virou rotina. Luzes que acendiam sozinhas, televisão ligada de madrugada, portas batendo sem vento. Era como se alguém realmente morasse ali, alguém que não pagava aluguel. Foi aí que Murilo resolveu dar um nome ao visitante: Hugo. O batismo do fantasma foi quase um ato de sobrevivência. Como quem diz, já que vai ficar aqui, pelo menos se apresenta. Com bom humor, o ator começou a brincar com a situação em entrevistas. Dizia que conversava com Hugo, pedia para ele colaborar e até reclamava quando a casa amanhecia toda acesa. Mas no fundo, o clima era de tensão. O próprio Murilo contou que rezava todas as noites, pedindo proteção para o filho. A presença invisível começou a afetar até a vida amorosa. Uma visita romântica saiu correndo do apartamento depois de sentir algo no ambiente. E assim, aos poucos, a piada foi perdendo a graça. Com o tempo, ele entendeu que não dava mais para conviver com Hugo. A decisão foi simples, mas difícil: se mudar, deixar o lar que havia montado com tanto carinho e recomeçar de novo, mais uma vez. Murilo saiu do apartamento e nunca mais voltou. Curiosamente, Adriana Esteves também havia deixado o imóvel pouco tempo depois de comprá-lo. Coincidência? Talvez. Mas a fama de mal-assombrado ficou. E até hoje, o caso é relembrado quando se fala de histórias sobrenaturais entre famosos. E se um homem adulto já perdeu o sono com um espírito brincalhão, imagina passar por isso tudo sendo só uma criança. Uma casa onde as coisas caem, objetos voam e até um duende aparece. No próximo e último caso, a gente vai até Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para conhecer a casa que fez a Xuxa. Sim, a rainha dos baixinhos fugir em menos de um mês. Antes dos palcos, da nave, dos discos de ouro e da fama que atravessou gerações, Xuxa era só uma menina recém-chegada ao Rio de Janeiro, vinda do Rio Grande do Sul. A família Meneghel se instalou num bairro simples da Zona Oeste, Santa Cruz, tentando a vida na cidade grande. E foi ali, numa casa comum, que tudo aconteceu. Logo nas primeiras semanas, algo parecia fora do lugar. Pequenos bonecos de gesso, os clássicos da Branca de Neve e os 7 anões que enfeitavam o jardim, amanheciam todos os dias caídos como se tivessem sido empurrados ou chutados. Os vizinhos sugeriam vandalismo, mas não havia sinais de arrombamento nem marcas de nada. E a cada manhã, os bonecos estavam no chão outra vez. A coisa foi piorando. Um dia, a mãe de Xuxa encontrou todas as panelas da cozinha jogadas no chão, portas que batiam sozinhas, janelas abertas do nada. E então veio o episódio que mudou tudo. O lustre da sala, pesado, de vidro,
caiu do teto sem qualquer motivo e acertou em cheio a cabeça de um amigo do pai de Xuxa. Foi um milagre ninguém ter morrido. A partir daí, não teve mais dúvida. A casa estava errada. Tinha alguma coisa ali. Algo que a família não podia ver, mas sentia. O medo tomou conta. A pequena Xuxa, ainda criança, também sentia a presença. E anos mais tarde, ela contaria em sua autobiografia que, certa noite, deitada, ao puxar o cobertor, viu um duende. Sim, uma criatura pequena, parada, encarando ela no escuro. Ela gritou e nunca esqueceu. A família não esperou por mais sinais. Em menos de um mês deixaram a casa e se mudaram para Bento Ribeiro. Nunca mais voltaram. Nunca mais quiseram nem passar pela calçada. A lembrança ficou viva e forte, como uma cicatriz invisível que assombra até hoje. Xuxa, a rainha dos baixinhos, conhecida por trazer alegria e luz para milhões de crianças, começou sua história no Rio vivendo um verdadeiro pesadelo. Um episódio que ela mesma descreve como a maior experiência sobrenatural da vida. E depois dessa jornada pelas casas mais arrepiantes das celebridades brasileiras, fica a pergunta: você teria coragem de dormir numa delas? Seja no luxo de uma mansão ou na simplicidade de uma casa de bairro, o medo não escolhe CEP. Essas histórias mostraram que nem mesmo os famosos escapam do inexplicável. E agora eu te pergunto: você teria coragem de passar uma noite em uma dessas casas? Comenta aqui embaixo qual história te deu mais arrepio, deixa o like e se inscreve no canal. No próximo vídeo tem mais mistérios que vão mexer com você. Até lá!